Você sabia que um ato na Avenida Paulista pode mudar o rumo da política brasileira? Recentemente, milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram para defender um projeto de anistia. E o que aconteceu lá pode ter repercussões significativas para o futuro do Brasil. Vamos explorar os detalhes desse evento e como ele reflete a luta da direita contra a opressão da esquerda. Já aproveita e se inscreve no canal e deixa o seu like. O ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu neste domingo milhares de apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, numa manifestação em defesa do projeto da anistia. E você vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu neste movimento agora, porque a nossa equipe esteve lá e preparou uma reportagem. Vamos ver. O objetivo do ato era mostrar o apoio da população e pressionar o Congresso Nacional pelo avanço do projeto de lei que pretende anistiar os envolvidos nos ataques às sedes dos poderes em Brasília em 8 de janeiro de 2023. Vestidos de verde e amarelo, manifestantes levaram cartazes pedindo anistia já e batons em alusão à cabeleireira Débora Rodrigues, ré por golpe de Estado, que pichou a estátua à Justiça no Supremo Tribunal Federal e está em prisão domiciliar. Além de parlamentares de oposição ao governo Lula, 7 governadores marcaram presença na manifestação. Romeu Zema, de Minas Gerais, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Ronaldo Caiado, de Goiás, Wilson Lima, do Amazonas, Ratinho Júnior, do Paraná e Mauro Mendes, de Mato Grosso. Jair Bolsonaro foi o último a discursar. Ao lado de familiares da cabeleireira Débora, o ex-presidente negou que o 8 de janeiro tenha sido um ato golpista. Sou um psicopata para falar que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa armada de golpe militar. Bolsonaro também disse ter esperança em reverter a inelegibilidade e de receber ajuda de fora do país. Nós temos como sair dessa. O ano que vem, o TSE terá um perfil completamente de isenção. E podemos voltar a confiar nas eleições do ano que vem. Tenho esperança também que de fora venha alguma coisa para cá. Não me arrependo do que aconteceu comigo. Se tomei alguma decisão equivocada, não foi por má fé, foi por vontade de acertar. A presença dos governadores foi um ponto crucial, pois eles representam estados populosos e podem influenciar as bancadas no Congresso. O ato foi visto como um movimento popular em defesa da anistia, e a viralização de conteúdos nas redes sociais, como o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, mostra como a direita está capitalizando essa pauta. Enquanto isso, a desaprovação do governo Lula cresce e os governadores criticam suas políticas, que, segundo eles, não ajudam a população. A esquerda, por sua vez, tenta deslegitimar o movimento, mas a mobilização da direita está se fortalecendo. Primeiro, cumprimentar a Isabel aqui e lembrar que a gente falou aqui, dias atrás, que a Débora Rodrigues seria escolhida como símbolo da direita, estava sendo escolhida como símbolo da direita para poder representar esse momento político que é o momento de luta pela anistia. Então, de fato, você teve a concretização ontem de um movimento que quem acompanha o Novo Dia sabia que já estava calculado pela direita. Quando a Isabel fala da Michelle Bolsonaro, a diferença da Michelle para outras pessoas ali, efetivamente, é a proximidade diária que ela tem com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que dá a ela o acesso, que dá a ela, inclusive, a possibilidade dela ter uma facilidade nessa negociação com o próprio. Mas não o respaldo de partidos grandes, importantes, que hoje têm outros nomes na vitrine para disputar a eleição de 2026. Vou pedir licença aqui para a Isabel para a gente colocar na tela a imagem do drone, que é a imagem que mostra a quantidade de pessoas na Avenida Paulista ontem. Uma imagem feita pela equipe
do Silas Malafaia, ele que me enviou essa imagem e que mostra, Carol, como a foto do Rio de São Paulo foi melhor que a foto do Rio de Janeiro. Aliás, essa é a análise do Caio Junqueira no nosso site. Número mais volumoso, mais gente nas ruas, mas essa para mim não foi a imagem do ato de ontem. A imagem do ato de ontem foi outra, foi essa aqui. Vamos ver na tela o que representa aquilo que talvez tenha sido a imagem mais importante do ato de ontem na Avenida Paulista, que são justamente os governadores que foram escolhidos para foram convidados e estiveram presentes no ato de ontem aqui na Avenida Paulista. Então você tem o Romeu Zema, o Jorginho Melo, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Wilson Lima, o Ratinho Júnior e o Mauro Mendes. Esta imagem tem representados, Carol, nela, 5 partidos: o PSD, o Republicanos, o União Brasil, o PL e o Partido Novo. Esta imagem é um dos pontos de virada para a discussão sobre a anistia. Porque além desses 7 governadores, teve um 8º que também defendeu a anistia, que estaria aqui, que é o governador Cláudio Castro do PL, que não veio por causa das chuvas, mas falou sobre o assunto. Vamos ouvir o que ele disse. Eu queria me posicionar. Desaprovação de Lula sobe e chega ao maior patamar. Eu veio... Acho que entrou o Jorginho depois, mas você vê que até o discurso se mistura. São vários e todos seguindo a mesma linha, porque é um pouco do que o Duran coloca pra gente, porque tivemos a presença desses 7, o Cláudio Castro também viria, não veio porque, como já mostramos aqui no Novo Dia, choveu muito forte lá no Rio de Janeiro, ele ficou no estado acompanhando a situação das chuvas por lá, mas não deixou de participar. Ele publica nas próprias redes sociais dele o manifesto com relação ao projeto. Isso, agora sim, vamos ouvir então o que disse Cláudio Castro. Eu queria me posicionar pela anistia já. Nós precisamos de um processo de anistia que soltem pessoas inocentes, que saiba diferenciar quem foi protestar, quem foi badernar e quem foi quebrar patrimônio público. Não dá para a gente ter mães de família, pais de família que estavam ali fazendo o seu direito ao protesto. A gente não pode esquecer que aqui no Rio de Janeiro convivemos muitos anos com os black blocs que depredavam tudo e ninguém teve condenações dessas. Portanto, Carol, a gente tem 3 fatores agora que mudam o jogo em relação à anistia. Na verdade, 4, para ser bem exato. 3 a favor do movimento pró-anistia e 1 contrário ao movimento pró-anistia. Quais são os 3 favoráveis ao movimento pró-anistia, que pesam a favor? Primeiro, a foto da Avenida Paulista ontem convenceu os bolsonaristas de que há um movimento popular de luta para essas pessoas deixarem a prisão. Então, eles conseguiram reunir um número significativo de pessoas para conseguir uma imagem que representasse essa batalha da direita. Segundo, nós temos a reunião de 8 governadores declarando publicamente um apoio a esse projeto. Isso influencia as bancadas dos estados. É bom que a gente lembre que nesse grupo de governadores você tinha São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os 3 dos estados mais populosos aqui no Brasil. Junto ali com a Bahia, representam os estados mais populosos do Brasil. Então a gente está falando das maiores bancadas no Congresso Nacional. Esses governadores podem eventualmente exercer pressão sobre esses deputados para poder fazer com que isso chegue no presidente Hugo Mota. E tem um terceiro fator que não pode ser ignorado, que é um vídeo do Nicolas Ferreira, deputado federal por Minas Gerais, que bateu, acabei de conferir, 57 milhões de visualizações no Instagram. A gente está falando de uma capacidade de viralização absurda, tal qual ele já teve outros momentos, mas especialmente agora para a anistia. Para se ter um padrão, um parâmetro de comparação, quem também gravou uma resposta ao Nicolas Ferreira foi o Guilherme Boulos, do PSOL, do outro lado da esfera política. O vídeo do Boulos teve 1.600.000 visualizações. Então veja como a direita está conseguindo capitalizar as redes sociais em cima da pauta da anistia. Coincidentemente a isso, mas num movimento comum, os governadores subiram o tom
contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em meio à queda da aprovação dele e também aos problemas econômicos que a gente já falou aqui que o Brasil viveu nos últimos tempos. Mas para dizer sobre isso, antes, é bom lembrar que você mostrou aqui o fator que pesa contra o projeto de anistia, que é a pesquisa da Quest, que mostra que a maioria dos brasileiros não apoia perdão a essas pessoas que invadiram a sede dos poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Então nós temos uma semana que começa com este assunto em pauta e com novos elementos para argumentos dos dois lados. Vamos ouvir agora um trechinho dos discursos que tem adotado nas redes sociais alguns desses governadores que se posicionam contra o presidente Lula de uma forma mais enfática. O Jorginho Melo, de Santa Catarina, que é do PL, e o Romeu Zema, de Minas Gerais, que é do Partido Novo. Desaprovação de Lula sobe e chega ao maior patamar. Eu venho falando disso nos últimos meses. Os números não refletem apenas um sentimento político, mas uma desesperança no Brasil. As medidas econômicas, ao invés de ajudar a população, vão enterrar ainda mais o trabalhador. É o exemplo desse empréstimo no FGTS. Não adianta fingir que está tudo bem, se as pessoas sentem no mercado o preço da comida. E o pior é a teimosia, dizer que o Brasil nunca esteve tão bem. O Lula não tem problema de comunicação. Lá o negócio é falta de direção. Essa receita da esquerda de gastança de dinheiro público não deu certo em nenhum país do mundo e está levando o Brasil pro buraco. E você já está sentindo, o Lula está precisando se conectar com a realidade, porque pelo jeito ele continua em modo avião. Aí a piadinha do modo avião é porque o Lula está viajando, fazendo viagens pelo Brasil, pelo mundo, e aí tem o discurso dos governadores. As pessoas da esquerda, elas, com quem eu conversei, chamaram de oportunismo puro a ação dos governadores que criticam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, trazendo um pouco do outro lado dessa discussão, Carol. Porque passaram a fazer isso, já esquentando os motores para a campanha eleitoral do ano que vem, em meio à desaprovação do Lula e nesse movimento de oposição política. Mas é importante porque a presença dos governadores ontem, aqui no ato de São Paulo, e a subida de tom dos governadores nas redes contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, elas marcam um momento diferente na política, porque até agora os governadores não estavam totalmente engajados. Tarcísio de Freitas disse ontem, aqui na Avenida Paulista, sobre o trio elétrico, defendendo a anistia, palavras que não tinha dito ainda. Cláudio Castro, ao defender o projeto de anistia, muito embora tenha ido na manifestação do Rio de Janeiro, disse palavras que não tinha dito ainda. Então, o cenário mudou e agora o jogo está se conformando em relação a essa expectativa do ano que vem. A repercussão política após o ato mostra que enquanto a direita busca fortalecer sua imagem e pressionar por mudanças, a esquerda tenta desacreditar o movimento, alegando que a maioria dos brasileiros não apoia a anistia. No entanto, a matemática das pesquisas revela que uma parte significativa do eleitorado de Bolsonaro ainda acredita na necessidade de anistia. O embate entre as narrativas da esquerda e da direita continua. E o futuro político do Brasil pode depender de como esses eventos se desenrolam. Vamos então falar sobre esse assunto com a nossa analista lá em Brasília, Isabel Mega, de olho nessa repercussão política. Tudo bom, Isabel? Bom dia para você. Oi, Carol. Bom dia para você também. Bom dia para quem está chegando aqui no Novo Dia. Uma ótima semana a todos. Para todos nós, Isabel. Começamos a semana acompanhando repercussão política após esse ato em São Paulo, daqueles que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro. E quando a gente acompanha as narrativas, tanto de apoiadores quanto daqueles contrários ao ex-presidente da República, sem novidades. Carol, sem novidades, discursos repetidos, de um lado e de outro. Começando pelo bolsonarismo, existiu uma intenção muito forte de você produzir uma fotografia desse ato na Avenida Paulista. Então, por esse ponto de vista, eles afirmam que o ato foi bem sucedido. É a fotografia, é o recorte para as redes sociais, é ajudar a turbinar com falas de governadores, do ex-presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama Michele Bolsonaro e outras lideranças bolsonaristas, fazer esses recortes para levar para as redes sociais e aumentar uma mobilização que eles já têm feito de forma muito enfática em defesa do PL da anistia,
com a Débora, a cabeleireira, que pichou a estátua da Justiça aqui na Praça dos Três Poderes como um símbolo. Tanto é que o batom foi uma novidade do ato deste domingo, sendo levado ali por diversas pessoas. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro mostrou o batom dela ao público, teve réplica do batom em tamanho ampliado e por aí vai, tentando fazer desse um símbolo pop em relação ao que eles afirmam que é uma pena extremamente grande para um ato que seria de pichar. Quando a gente vai olhar o outro lado, e o ministro Alexandre de Moraes já falou publicamente sobre isso, inclusive na votação em que tornou o Bolsonaro réu na ação sobre a tratativa golpista, que foi apurada pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, o argumento é de que não foi só a pichação do batom, há outros crimes sendo imputados. Então, na prática, Carol, o que eles gostariam era ter essa imagem de fortalecimento de Jair Bolsonaro, de mostrar um Jair Bolsonaro que não está isolado, né? Então, desse ponto de vista, o bolsonarismo considera que isso ajuda a aumentar a pressão sobre a pauta aqui no Congresso Nacional e, por isso, foi um ato bem sucedido. Quando a gente conversa com o outro lado, Carol, teve um dado que saiu nos últimos dias que ajudou a turbinar as argumentações contrárias à anistia. Esse dado vem da pesquisa Genial Quest, mostrando que 56% dos brasileiros acreditam que as pessoas que estavam ali no ato do dia 8 de janeiro de 2023 devem continuar presas. A maior parte do eleitor que tem ali uma visão um pouco diferente vem justamente do eleitorado de Jair Bolsonaro, equivalente a 61%, Carol. Então, a matemática ali ajudando um pouco na argumentação via pesquisa Genial Quest dos petistas. Um discurso muito forte também de que a anistia tem que ser tratada lá no Supremo Tribunal Federal. Isso não é assunto do Congresso Nacional. E por fim, Carol, de novo falando da matemática, né? Algo que a gente também já está acostumado a acompanhar em atos desse tipo, que é a discrepância em relação a quantas pessoas estavam presentes. O PT se apega muito a um dado que foi divulgado pela USP, é um dado que foi produzido ali por um comitê de monitoramento. Para eu trazer direitinho aqui, é o monitor do debate político no meio digital do SEBRAP e da ONG More in Common, que é coordenado justamente por especialistas da Universidade de São Paulo, que apontou a presença de 44,9 mil pessoas. Tem uma margem de erro que pode fazer diferença, ou de cerca de 5 mil pessoas para mais, 5 mil pessoas para menos. Os bolsonaristas criticaram esse dado, dizendo que conseguiram reunir bem mais do que isso na Avenida Paulista nesse domingo. Carol. Se você quer acompanhar mais sobre como a política brasileira está se moldando e como a direita está lutando contra a opressão da esquerda, inscreva-se no nosso canal e fique por dentro das novidades.